Oi, meu nome é Flávia, sejam bem-vindos ao meu mundo de mãe. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um momento difícil da minha vida, mas que é importante eu trazer aqui, já que eu criei esse canal, esse novo canal, para compartilhar com vocês a minha maternidade e tudo que envolve ela. Se tu ainda não me conhece, como eu falei, meu nome é Flávia, eu tenho 32 anos, quase 33, e eu criei esse canal, Meu Mundo de Mãe, para compartilhar com vocês a minha vida pessoal. Eu já tenho um canal aqui no YouTube onde eu ensino crochê, ensino artesãs a viverem do crochê, e eu tava sentindo falta de compartilhar um pouco mais do que só receitas de artesanato, e não fazia muito sentido misturar os dois canais. Então, só para me apresentar, caso tu ainda não me conheça, essa sou eu. Eu sou mãe solo, mãe de uma menina linda chamada Ana Lua, que tem 3 anos, e hoje eu vim compartilhar os perrengues da minha gestação. Os perrengues da minha gestação envolveram muita fé também, e uma fé que acho que nem eu acreditava tanto assim, mas isso vai ser assunto, a parte da fé vai ser assunto para um outro vídeo. Eu engravidei em novembro de 2021, engravidei dia 15 de novembro de 2021 e descobri que eu estava grávida 30 de dezembro de 2021, um presente de ano novo. Tava tudo bem com a minha gestação, ela estava se desenvolvendo bem, inclusive nas primeiras ecografias se via que a Ana Lua, ainda não sabia que era a Ana Lua, mas que a Ana Lua tinha o fêmur super grande, que ela iria ser super alta, enfim, estava tudo maravilhosamente bem. Até que eu comecei a sentir um incômodo no períneo. Na realidade, eu já tinha feito uma outra cirurgia que não cicatrizou direito e às vezes machucava, às vezes doía, e enfim, essa lesão no períneo começou a ficar grande, muito grande. E graças a Deus o meu obstetra, porque eu já tinha passado por outros ginecologistas que receitavam pomadas e pomadas e pomadas e pomadas, até que eu engravidei e procurei um obstetra aqui na minha cidade natal. Eu não morava aqui, eu morava em Pelotas. Aqui onde eu moro agora é Bagé, Rio Grande do Sul, Pelotas também Rio Grande do Sul, uma pertinho da outra. E eu resolvi que eu faria meu pré-natal aqui em Bagé, porque eu gostaria que o meu bebê, que eu ainda não sabia o que era, fosse bagense. Coisa de gente do interior. Enfim, quando o meu obstetra viu a lesão, ele falou: tu precisa procurar um proctologista pra gente conseguir esclarecer isso, porque tá crescendo muito. Foram 2 consultas, e da primeira pra segunda já tinha crescido muito. O aspecto era muito feio, e a dor era intensa, e por último, antes de eu operar, eu já tive que ficar, não o tempo inteiro, mas para ir ao supermercado, por exemplo, eu usava cadeira de roda. Fui no proctologista, ele falou que provavelmente não era nada grave, que eu ficasse tranquila, que ele iria operar e depois ele faria um enxerto. Ele operaria, a gente mandaria para biópsia, e aí chegando o resultado da biópsia, tudo bem, que daria tudo bem, segundo ele, e eu não tô reclamando do proctologista, ele é incrível, a gente faria um enxerto. Não está, eu já ia dizer tudo bem, tudo ótimo, mas não estava, porque eu tinha muito medo da anestesia por causa do meu bebê. Eu já tinha perdido 2 bebês, então a minha gestação foi tomada pelo medo o tempo inteiro. Tudo o que acontecia, eu tinha muito medo de perder, até porque os outros 2 bebês que eu perdi, eu não sentia absolutamente nada. Eu descobri na ecografia de rotina que eles estavam sem batimentos, mas eu vou fazer um vídeo também falando dos meus outros 2 filhos. Eu acho que eu não tinha chorado ainda nesse canal, mas eu acho que hoje não vai rolar. No do crochê eu choro toda hora. Chegou o dia da cirurgia, a minha tia que mora no cassino, que é na praia do Cassino, que é pertinho da Pelotas, ela é técnica em enfermagem, e ela iria pra lá me cuidar. E é muito incrível, né?
É muito incrível e estranhamente louco quanto a gente ama um ser que tá dentro da gente, que a gente não viu ainda, que a gente não sabe o cheiro que tem, que a gente não sabe nada, e o quanto aquilo se transforma na tua preocupação principal. Eu não tinha medo da cirurgia, eu não tinha medo de nada, a não ser que alguma coisa acontecesse com a Ana Lu. Eu acho que aí eu já sabia que era a Ana Lu. Eu chorava muito, 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 muito ali enquanto colocavam a roupa em mim e me preparavam ali. E aí a minha mãe ainda pôde entrar nessa parte, né? E aí ela falou, calma, tu já fez outras cirurgias. Eu falei, sim, mas nas outras eu não tava grávida, eu não tô com medo por mim, eu tô com medo pela Ana Lu. Bom, acordei e eu só queria saber da Ana Lu. E não tinha como saber naquele exato momento, né? A minha cirurgia foi muito grande. Muito grande ao ponto de, pra fazer o curativo dentro da cirurgia, ficar 4 gases dobrada dentro do buraco. E aí era só esperar o resultado da biópsia pra fazer o enxerto, né? A recuperação foi difícil, foi muito difícil por ser um lugar delicado, né? Pra urinar, por exemplo, era um caos, porque imagina uma ferida aberta, uma ferida desse tamanho aberta e a urina pingando ali. Eu tinha a impressão que eu ia encontrar Jesus toda vez que eu ia urinar. E ir aos pés, eu tomei uns remédios, o médico me deu alguns remédios pra segurar por uns dias, mas não tinha muito o que fazer, né? Não dava pra segurar pra sempre, então foi horrível também. E eu não podia tomar remédio muito forte pra dor, porque eu tava grávida. E mesmo os remédios mais fracos, ele me recomendou acho que 3 remédios, e eu tomava só os 2 mais fracos. O que eu tomei basicamente foi... Eu tava com a parte do microfone no meu dedo, eu tava com medo que não tivesse saindo áudio. O que eu tomei basicamente foi paracetamol, porque os outros eu tinha medo. Eu tomava quando tava muito forte a dor. E teve um que foi o bem forte que eu não tomei. E a minha preocupação era somente a Ana Lu. Quando passou uns 3, 4 dias que eu fiz a cirurgia, ela mexeu. E aí eu senti um pouco de alívio, mas eu queria fazer uma eco o mais rápido possível. E aí quando eu fiz e vi que tava tudo bem com ela, eu me tranquilizei. E aí um dia eu tava deitada, a minha tia tava na cozinha e eu escutei a minha mãe chegar. E a minha mãe cumprimentou todo mundo, eu não sabia que ela tava trazendo o resultado da biópsia, mas ela cumprimentou a minha tia ali, falou algumas coisas de, e aí, como é que tá? Enfim, e ficou um silêncio. Quando ficou um silêncio, a gente conhece a família da gente. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido e eu levantei, mesmo com essa cirurgia. Eu levantei e cheguei na sala e falei, o que houve? A mãe falou, chegou o resultado da tua biópsia. Eu falei, o que deu? Ela falou, tá ali. E daí era um super texto. Eu falei, mãe, para, porque tu sabe o que deu. O que aconteceu, que tu não tá me falando. E ela falou, tu tá com câncer. Eu não queria chorar. A primeira coisa que eu pensei foi, será que a minha filha também? E depois eu pensei, eu vou morrer e não vou criar minha filha. E foi só, eu não pensei em químio, eu não pensei em nada, não pensei em absolutamente nada que eu tivesse que passar. Eu só pensava em o que isso traria para ela, quais as consequências a Ana Lu sofreria desse câncer. Aí eu levei a biópsia pro Procton e ele se assustou. Eu juro pra vocês, ele tava em pé, quando eu entreguei pra ele, eu falei, deu ruim. Aí ele leu e falou, sentou assim e falou, a situação é grave. Aí ele pediu um outro relatório da biópsia mais detalhado pra ver. E graças a Deus as margens estavam livres. O que isso significa? O tumor tá aqui. E o que ele tirou, graças a Deus, que médico abençoado, o que ele tirou todo o tumor. As margens estavam livres, ou seja, o que ficou de pele aqui na volta já não tinha mais lesão cancerígena.
É carcinoma epidermoide o nome, e é câncer de pele, e as margens livres, e aí precisava seguir, não dava pra fazer o enxerto, eu não sei explicar pra vocês o porquê, mas como deu que era câncer, não dava pra fazer o enxerto. Teria que esperar cicatrizar naturalmente. E foi muito difícil esse processo. Além de muita dor, eu não consegui fazer um enxoval, eu não consegui passear pra ver decoração pro quarto, eu não consegui fazer nada disso na minha gestação. Porque eu passava só deitada e com muita dor. O resultado disso foi que, como eu faço crochê, eu fiz toda a decoração do quarto da minha filha, fiz tapete, fiz as almofadas, eu fiz tudo, fiz a farmacinha, eu fiz tudo durante a gestação, eu só conseguia ficar deitada, e o período que eu sentia menos dor, eu ficava crochetando e fazendo as coisinhas pra ela, eu fiz a saída de maternidade dela de crochê, eu que fiz tudo. E aí eu tava quase boa, em maio, acho que foi em maio, não sei se foi abril ou maio, mas eu já tava, eu não lembro o tamanho, mas se tinha, por exemplo, uns 15 centímetros, era mais ou menos assim, ó, o buraco. Devia estar com 5, sabe? Ainda era um buraco grande. Quando eu ganhei a Ana Lu, ainda tinha um pouco de machucado, mas já era menor, eu já conseguia, tipo, ir pra sala, já conseguia fazer algumas coisas assim. E aí eu tinha uma manchinha no rosto aqui, fazia muitos anos, e que não era nada, era só uma manchinha. E essa manchinha se transformou numa lesão. Ela cresceu, e do nada, mesmo que eu não estivesse tocando, do nada ela começava a sangrar. E aí eu precisava fazer uma cirurgia. Procuramos um cirurgião plástico, porque a dermato me explicou que a lesão estava aqui, ó. Ela ia tirar, e ou ela teria que puxar assim ou assim, e o meu rosto ficaria torto, que teria que ser um cirurgião plástico, para que não afetasse o meu rosto. Procuramos, eu não lembro o nome dele, Dr. Fernando. E aí ele falou, não, vou te operar, não sei o que, e eu tinha medo da anestesia por causa da Ana Lua, né, eu tinha recém tomado uma anestesia. E aí marcamos a cirurgia. Chegamos na cirurgia, e a anestesia era local para essa do rosto. E aí ele aplicou a anestesia e começou a cortar aqui, ó, porque cortou desde aqui. E eu senti o corte. E aí eu falei, eu acho que eu fiz ai, eu não lembro. E aí ele falou, não foi anestesia suficiente, eu coloquei bem pouquinha, porque tu tá grávida, eu vou precisar colocar mais. E aí eu falei, qual o risco pra Ana Lua? E aí ele falou, não é que tenha risco, é que mais anestesia pode, eu nem deixei ele terminar, gente. Eu falei, não, pode continuar assim. Ele falou, não, tu vai sofrer muito. Eu falei, pode continuar assim, só ata aqui meus braços, né, pra eu não ter nenhuma reação, imagina, vou me aproximar pra mostrar pra vocês. Ó, cortou daqui até aqui. E essa parte envolve a parte da fé, e nem é fé, eu acho que é do tanto que eu sou abençoada e protegida, que se eu disser pra vocês que eu morri de dor, eu vou estar mentindo. Mas aí eu operei o meu rosto sem anestesia. Aí fiquei com o curativo, né? E mais uma vez a gente precisava esperar o resultado da biópsia. E o resultado da biópsia veio que era carcinoma epidermoide. Eu estava com câncer mais uma vez. Mas, de novo, como eu sou muito abençoada, de novo deu margem livre. Ou seja, o que foi tirado na cirurgia resolveu. E eu entendi, porque eu não sei se todo mundo é assim, mas pelo menos no meu convívio, na minha volta, o que eu vejo as pessoas, João tá com câncer, agora deu, o câncer vai ficar voltando até liquidar ele. E não, gente, o câncer não é sempre uma sentença de morte. A Ana Lu tem 3 anos e meio quase, não, 3 anos e 3 meses, e
Eu faço acompanhamento, óbvio, mas até hoje, graças a Deus, nada aconteceu. Se Deus quiser, vai seguir sem acontecer. O meu medo era nem conviver com a minha filha. E claro que eu ainda tenho esse medo, porque eu quero viver até os 60 anos dela, pelo menos. Eu vou estar com 90, de repente até 65. Mas não é um diagnóstico, não é uma sentença de morte. Óbvio, gente, assim como todas as outras doenças, em alguns casos mas não é decretado uma sentença de morte. A gente não pode interpretar dessa forma sempre. E aquela vida que estava crescendo dentro de mim me deu força para lutar pela minha própria vida. Porque por mais que a gente ame, não é nem por mais que, é por amar aquela criança mais que tudo nesse mundo, a gente sabe que a gente precisa estar vivo. Eu que peço sempre para Deus é ficar viva, eu quero ficar viva, eu quero viver, eu quero ter vida para criar minha filha, para acabou o espaço do meu telefone. Acabou o espaço do meu telefone, acabou a bateria do meu microfone. Isso quer dizer que eu já falei demais. Gente, o câncer mudou a minha vida, mas ele não é o meu fim. O câncer mudou a minha vida, mas ele não foi o meu fim. Se tu tá passando por alguma situação parecida com essa, fica sabendo que tu não tá sozinha, fica sabendo que pode não ser o teu fim e que a gente precisa acreditar e fazer tudo que for preciso pra continuar. Esse é um pedaço da minha história que eu vim compartilhar com vocês. Eu sabia que eu ia chorar, mas não faz sentido eu criar um vídeo, um canal sobre maternidade, sobre quem eu sou e pelo que eu vivo e o que eu faço, sem compartilhar essas partes com vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!